Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, depois de uma semana, né? Então, de folga aí, né? Então iniciamos novamente os nossos conteúdos de biologia. Porém, ainda falando sobre o mesmo tema, né? A gente vem falando então sobre metabolismo energético, falamos sobre as etapas da respiração aeróbia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fermentação e respiração anaeróbia. Então a gente sabe que respiração aeróbia é uma respiração que alguns seres vivos fazem na presença de oxigênio, né? E a respiração anaeróbia são a capacidade que alguns seres vivos têm de produzir a sua própria energia sem a presença de oxigênio, tá? E a fermentação também é um processo anaeróbio, tá? Então, como a gente pode ver aqui na imagem do nosso slide, tá? São alguns produtos do nosso dia a dia de grande importância econômica que são produzidos, tá? Através de uma respiração anaeróbia, tá? Que são feitas principalmente por micro-organismos, tá? Que fazem esse processo, né, natural do organismo deles, onde eles produzem esses produtos que têm um grande valor comercial no nosso dia a dia, tá? Primeiramente, então, a gente vai falar um pouquinho dentro dos nossos slides sobre a respiração anaeróbia, tá? Que nada mais é feita por bactérias, principalmente bactérias presentes no solo, tá? Existem bactérias que fazem a respiração anaeróbia, chamado facultativos, tá? Esses seres anaeróbios facultativos são como? Se tiver oxigênio, ele consegue produzir energia na presença de oxigênio. Só que se não tiver também, não tem problema. Essa bactéria consegue, dentro do seu processo metabólico, sobreviver sem a presença de oxigênio. Então, isso é a capacidade que algumas bactérias têm, tá? A gente chama elas de anaeróbios facultativos. Presença de oxigênio, vive tranquilamente. Na falta dele, também sobrevive. Já existem algumas bactérias, tá, que são anaeróbios obrigatórios, que só sobrevivem sem presença de oxigênio. Se tiver oxigênio, elas acabam morrendo. Tá? Um exemplo até de bactérias anaeróbias obrigatórios é a bactéria tetânica, tá? Que ela só vive sem oxigênio, ok? Então, essa respiração ela ocorre no citosol das células, né? Lá no fluido gelatinoso presente no citoplasma das células, tá? Aonde ocorre a interação desse processo através de enzimas na membrana plasmática, tá? Então, todas as etapas acontecem igual a uma respiração aeróbia, só que na hora, gente, de ocorrer os aceptores de hidrogênio, não é o oxigênio. Lembram lá na cadeia respiratória, aonde o oxigênio era o receptores, é o aceptor de oxigênio, ele pegava o hidrogênio lá do NADH e do FADH e produzia moléculas de água, tá? Aqui, os aceptores de hidrogênios que recebem os hidrogênios não é o oxigênio, tá? E sim substâncias como nitratos, nitritos, sulfatos, carbonetos, que são substâncias inorgânicas, geralmente presentes no ambiente onde essas bactérias vivem, tá? Então, aqui no próximo slide, a gente pode ver até uma reação química dessa respiração anaeróbica. Então, se vocês observarem aqui nos slides, gente, ó, eu tenho a molécula de glicose, C6H12O6, que vão reagir, tá, com nitratos, ou aqui no caso é amônia, né? E vão produzir água, tá? E energia, tá? Então, essas bactérias, bem comum no nosso dia a dia, são as bactérias nitrificantes, tá? São bactérias que fazem o quê? Elas pegam o nitrito ou o nitrato presente no solo e transformam ele novamente em gás nitrogênio e liberam para a atmosfera, tá? Então, porque existem bactérias que elas pegam o gás nitrogênio
da atmosfera e produzem nitrito e nitrato. Para que a gente consiga compostos de nitrogênio no nosso organismo, a gente só consegue através dessas bactérias, tá? E o nitrogênio é muito importante porque ele compõe as proteínas do nosso organismo, por exemplo. Mas a gente não consegue respirar o gás nitrogênio. Então, essas bactérias, elas pegam o gás nitrogênio da atmosfera e transformam em nitrito e nitrato, que as plantas, através das suas raízes, conseguem absorver essas substâncias nitrificadas, e a gente, se alimentando, né, diretamente ou indiretamente dessas plantas, vamos estar absorvendo compostos de nitrogênio, que são muito importantes porque compõem, tá, as nossas proteínas. Então, essas bactérias são muito importantes nesse processo e elas fazem respiração anaeróbica, tá? Essas bactérias anaeróbias também são importantes para tratamentos de esgoto, tá? Elas consomem a matéria orgânica presente nos esgotos, tá? E devolvem nutrientes novamente que podem ser usados em plantações, usados para fertilizar o solo, tá? Então é muito interessante esse processo anaeróbico feito por esses tipos de bactérias. Já a fermentação, gente, também é um processo que acontece sem a presença de oxigênio, tá? Lembrem sempre disso, sem a presença de oxigênio, tá? Só que ela é um processo um pouco diferente da respiração aeróbia, porque há uma produção muito menor de ATP, muito menor de energia comparado à respiração anaeróbia que a gente viu nas últimas aulas. Aqui a fermentação produz uma quantidade muito pequena de ATP, apenas 2 moléculas de ATP acontece dentro da fermentação. Mas esse processo é muito importante para esses seres que dependem desse tipo de respiração, e para nós também é importante, porque vários produtos são produzidos pela fermentação, tá? Então, como que acontece? A gente vai ver que no final, né, desse processo da degradação da glicose, são produzidas moléculas bem maiores que gás carbônico e água, como acontecia na respiração aeróbica, tá? A gente já vai ver cada equação química dos tipos de fermentação, tá? Então, gente, existem 3 tipos de fermentação mais conhecidos, tá? A fermentação que forma o álcool etílico, tá? Bebidas alcoólicas, fermentação de massas, formam o álcool etílico. O ácido acético, né? Tão conhecido no nosso dia a dia, que é o vinagre, tá? E o ácido lático, tá? Que vai formar tantos subprodutos, né, da fermentação do leite. Então, esses são os tipos de fermentação que a gente vai detalhar agora na nossa aula, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo, né, da produção de vinagre, indiferente qual o tipo de vinagre, qual é o produto que é utilizado, a fermentação das bebidas alcoólicas, fermentação das massas e os subprodutos à base do leite, tá? Então, o primeiro tipo de fermentação que a gente vai ver agora é a fermentação alcoólica. Falou em fermentação alcoólica, já está falando, vai originar álcool etílico, tá, gente? Então, se vocês olharem no meu esqueminha aqui, ó, muito fácil de entender. Olha aqui, ó, o açúcar. Quem faz, primeiramente, esse processo de fermentação alcoólica? Algumas bactérias e principalmente as leveduras, tá? Que é um tipo de fungo, tá? Microscópico, unicelular, que vai fazer a fermentação, tá, da glicose. Então, como que esses fungos fazem? Eles pegam a glicose, né, o açúcar, tá, e eles vão degradar. Para ter a quebra da glicose, vai ter que vir ATP. Vai vir 2 moléculas de energia de ATP para quebrar a glicose, tá? Vai quebrar a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Ai, prof, aqui tu está mostrando só uma. Sim, mas lembrem que toda molécula de glicose forma 2 ácidos pirúvicos. Tá? Aí, prof, isso aqui parece ser a primeira etapa da respiração aeróbica. Sim, é bem parecido, tá? Então, forma o ácido pirúvico. Estão vendo aqui, ó, 3 átomos de carbono. Só que agora, lembram que isso aqui era o processo da glicólise que a gente tinha visto lá, tá? Só que aqui, o que que acontece agora com o ácido pirúvico? O ácido pirúvico, aqui, gente, vai perder, olha aqui, ó, ele perdendo um carbono na molécula de gás carbônico. Tá? Vai liberar, vai perder um carbono, tá?
O NADH2, que se formou aqui na primeira etapa, vai perder os hidrogênios, tá? Vai se transformar novamente em NAD+, e vai formar, então, o etanol, tá? Que a gente conhece como etanol, mas a gente chama de álcool etílico. Prof, onde acontece isso? A fermentação das massas, por exemplo, tá? O que acontece? As bactérias, as leveduras, desculpa, os fungos, por exemplo, eles vão se alimentar do açúcar presente na massa do pão. Quando ele se alimenta desse açúcar, gente, ele vai liberar o subproduto, que é o gás carbônico. O gás carbônico liberado na massa do pão vai fazer o quê? Com que a massa cresça, tá? E vai liberar o subproduto, que é o álcool etílico. No entanto, gente, quando a massa do pão está crescendo e você for comer, tá, essa massa crua, você vai sentir a fermentação alcoólica acontecendo ali, tá? Ah, prof, mas então a gente vai comer gás carbônico? Não, porque a partir do momento que ocorrer, tá, você for assar a massa do pão, o gás carbônico vai evaporar e só vai ficar a maciez da massa. No entanto, que todos os orifícios lá do pão, tá, todas aquelas bolinhas, aquelas estruturas vazias que tem na massa, que deixou a massa fofinha, eram os espaços onde estavam o gás carbônico, tá? E tanto o álcool etílico como, tá, o gás carbônico evaporam na hora de assar a massa, tá? E ali fica só a maciez da massa, olha que interessante. E isso acontece também, fermentação de bebidas alcoólicas acontece da mesma maneira, né? Fermentação do malte para cerveja, fermentação do vinho, a fermentação do suco de uva, na verdade, para a produção de vinho. É tudo feito dentro dessa fermentação alcoólica, então é muito interessante, certo, pessoal? Agora a fermentação acética, prestem bastante atenção aqui, gente. Para acontecer a fermentação acética, precisa acontecer primeiro a fermentação alcoólica, tá? Então, eu vou pegar lá o suco de uva, por exemplo, né? O que vai acontecer? O suco de uva, ele vai se transformar em vinho, fermentação alcoólica, tá? Primeiro aconteceu a fermentação alcoólica, respiração anaeróbia, tudo normal, tá? Depois, gente, é feito o quê? É feito um ajuste no teor alcoólico dessa fermentação, tá, alcoólica, é feito um ajuste do teor de álcool presente, tá? Mais ou menos 10 a 13% só de álcool tem que ter. E daí é adicionado, gente, nesse produto que foi feito, né, o ajuste do teor alcoólico, é adicionado bactérias chamadas acetobactérias, tá? Que vão transformar esse álcool em ácido acético, produzindo o vinagre, tá? Aí, se é feito com suco de maçã, é feito vinagre de maçã, tá? E assim por diante, dependendo do tipo, né, de fermentação alcoólica que você pegou ali, vai produzir o vinagre em questão. Ali do lado a gente pode observar, olha que interessante. Primeiro, então, aqui no esquema do lado apareceu, né, a formação do álcool, do etanol, tá? Esse etanol é somado a moléculas de gás carbônico, através dessas bactérias chamadas acetobactérias, tá? E vai formar, então, o ácido acético. Então, o ácido acético, primeiro tem que ocorrer a fermentação alcoólica, para depois ocorrer, então, adicionar, então, essas acetobactérias para formar, então, o vinagre. Ok, gente? Aqui na fermentação láctica, então, gente, já disse, tá? Vai formar ácido lático, tá? Então, olha só, aqui, gente, é pegada a molécula de glicose através de bactérias, fungos, protozoários, fazem esse tipo. Inclusive os tecidos do nosso corpo, já vamos falar sobre isso também, tá? Então, aqui a molécula de glicose, olha no nosso esquema aqui, tá? Vai vir um ATP para quebrar essa molécula de glicose, o NAD vai vir capturar hidrogênios e vai formar os ácidos pirúvicos, tá? Agora, cada ácido pirúvico, gente, não vai perder carbono aqui, tá? Simplesmente vai pegar novamente, vai pegar de volta os hidrogênios que foi capturado na primeira etapa. E com isso, então, forma o que a gente conhece chamado ácido lático, tá, gente? Então, aqui,
Ó, até aqui tem um slide que mostra bem a diferença da fermentação alcoólica e da fermentação lática. Na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico perde um carbono na molécula de gás carbônico, por isso que forma o etanol, tá? Já na glicose da fermentação lática, não perde o carbono, simplesmente pega de volta os hidrogênios do NADH2. Aqui também pega de volta, ó, só que perde um átomo de carbono. Aqui não perde átomo de carbono, simplesmente captura os hidrogênios novamente do NADH e forma um ácido lático. Então, eu gosto de mostrar essas duas imagens para vocês diferenciar, né? Ah, mas todos os dois formam ácido pirúvico, então por que um é alcoólico e outro é lático? Por causa dessas reações químicas, tá? Fermentação alcoólica perde carbono na forma de gás carbônico, por isso que faz a massa crescer, por isso que faz o vinho fermentar ou o malte da cerveja, né, o malte fermentar, por causa da liberação desse gás carbônico. Já na formação lática não há liberação de gás carbônico, certo? Essa é a diferença. Falando aqui da fermentação lática, gente, que é muito importante, né, amplamente utilizada para produzir coalhadas, iogurtes, queijos, enfim, né, os derivados de leite são graças a essa fermentação, tá, gente? Então, por exemplo, na produção de iogurtes, por exemplo, né, o que acontece? Essas bactérias, tá, elas vão fazer o quê? Elas vão liberar, a primeira bactéria que vai atacar, né, o leite, vai liberar enzimas. Essas enzimas vão fazer a primeira quebra da lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, ela vai quebrar através dessas enzimas em moléculas menores. A gente sabe que a lactose é formada por galactose mais glicose, que são moléculas pequenas de açúcar, chamadas de monossacarídeos, tá? Depois que ela fez essa degradação, aí sim, tá? A galactose e a glicose vão entrar dentro da célula da bactéria, tá? E vai ocorrer, então, a fermentação, tá, gente? Então, ali vai ocorrer, então, uma acidez, né, do leite, uma elevação da acidez do leite através da liberação desse ácido láctico que a bactéria vai produzir, tá? Que vão alterar as proteínas do leite e sim, então, formar a consistência de coalhada. Aí vai formar o tipo de iogurte, as coalhadas que a gente conhece, o queijo, né? Ali vai depender de qual matéria-prima, né? A qualidade da matéria-prima, o preparo dessa mistura, a homogeneização, né? Dessa composição, né? A incubação, o tipo de resfriamento. Aí vai depender de todo esse processo para ver que tipo de produto que vai se fazer, né? Aqui, gente, por exemplo, né, a fermentação dos iogurtes, por exemplo, é a ação de dois tipos de bactérias, os lactobacilos e os estreptococos, tá? Os dois se completam ali nessas reações químicas para a formação dos iogurtes. Para vocês terem uma ideia, uma grama de iogurte em uma grama de iogurte a gente tem bilhões de bactérias, tanto estreptococos como lactobacilos, tá, gente? Então isso é muito interessante, esse processo, tá? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês sobre esse conteúdo era isso, tá? Espero que eu tenha ajudado nas minhas explicações, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é a fermentação e a importância que a fermentação tem nos nossos dias de hoje, ou mesmo a importância das bactérias anaeróbicas, né, para o tratamento de esgoto, para a desnitrificação do hidrogênio para ser devolvido para a atmosfera, tá? Então, isso é muito importante, esses processos no nosso dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham saído com o conceito dessa aula, espero que vocês realmente tenham gostado, tá? E façam mais leitura, gente, sobre o conteúdo, tá? Procurem mais conhecimento, façam leitura do livro, tá? E qualquer dúvida é só me procurar. Abração a todos e até a próxima aula.